Olha, gente, vocês devem estar sentindo muito a falta do Beto aqui com a gente, que sempre está tocando esse teclado aqui, mas ele não está com a gente por um motivo muito especial. Hoje, às 7 horas, foi iniciado o parto da Cris, esposa dele. Então, logo, logo, a comunidade vai crescer com a chegada do querido Gael, e a gente espera que ele venha ao mundo com muita saúde, com muita disposição para trazer alegria e um pouquinho de canseira também para o Beto e para a Cris, né? Que tal a gente orar por eles? Senhor, muito obrigado, porque ao longo de 9 meses o Senhor cuidou bastante da Cris, do Beto e do pequeno Gael que estava sendo forjado pelo Senhor naquele ventre. Nós te louvamos porque, mesmo antes dele vir ao mundo, o Senhor já tinha um propósito estabelecido para a vida dele. E a nossa oração neste momento é para que o Senhor os proteja, os guarde, a fim de que o Gael venha à existência nesse mundo, trazendo muita alegria, muita paz aos seus pais, aos seus parentes e aos seus amigos. Ajuda-nos como comunidade cristã, comunidade de fé, a abraçarmos esse garoto com as nossas energias e a zelarmos para que ele também se torne um discípulo de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome santo e amável de Jesus. Amém. Que gostoso essa história de criança nascendo, né? Logo, logo vem o pequenininho do Henrique, da Karen. É tão gostoso o bebê, né? Eu, pelo menos, adoro. Tem um de 1 ano e 8 meses, vibro sempre que eu chego em casa para poder brincar um pouquinho com ele. Bom, escolha suas batalhas é o tema que a gente vai percorrer nos próximos minutos, em discussão, em conversa, porque eu acredito que é justamente o que a gente precisa para ter um ano de 2020 melhor do que o ano que a gente já teve em 2019. Introduzindo o assunto, se com apenas um clique do computador você conseguisse enxergar um balanço minucioso da forma como você administrou o seu tempo e as suas energias em 2019, como é que você se sentiria? Consegue imaginar? Um clique e de repente na tela do seu computador aparecendo ali a maneira como você gastou cada segundo, cada minuto, cada hora do seu ano de 2019, gráficos, pizzas, tudo revelando como você minuciosamente investiu as suas energias e o seu tempo. Você olhando para a maneira como você dedicou tempo a você, você se sentiria satisfeito, feliz, tranquilo, chateado, preocupado? Você se sente bem com o tempo que você dedicou a você no ano de 2019? Tempo dedicado aos seus exercícios físicos, tempo dedicado aos seus passeios, às suas viagens, a encontros de ordem terapêutica. E olhando para esses gráficos, como é que você se sentiria diante da informação sobre o tempo que você dedicou à sua família, o tempo que você dedicou à sua esposa, ao seu marido, de intimidade, de conversa, de aprofundamento da relação, e com relação ao tempo que você dedicou aos seus filhos, brincando com eles, conversando com eles, advertindo-os, disciplinando-os. E se você olhasse para o tempo e para as energias dedicadas à construção e desenvolvimento das suas amizades, como é que você se sentiria diante disso? Satisfeito com as mensagens que você enviou? Satisfeito com os encontros que você teve, com os passeios que você experimentou? E como é que você se sentiria diante da leitura do seu desenvolvimento intelectual ao longo de 2019? Satisfeito com os cursos que você fez, com as leituras que você pôde implementar, os aperfeiçoamentos? E com relação à sua dedicação no trabalho, como é que você se sente diante do que você fez e investiu ao longo de 2019 nessa área? Você conseguiu concluir aquilo que você começou? Você conseguiu levar a cabo aquilo que você propôs a consumar durante
esse ano, você planejou, você executou, você avaliou, você conseguiu celebrar as suas realizações? E com relação ao tempo dedicado a Deus, você se sente satisfeito? Em 2019 você conseguiu se dedicar a contento para participar da vida comunitária numa igreja como essa? Dedicou tempo suficiente à oração? Dedicou tempo suficiente à leitura da palavra de Deus, ao exercício do voluntariado, que é uma das disciplinas espirituais mais importantes que a gente tem dentro de uma vida comunitária? Se formos completamente honestos nesta breve análise, até as pessoas mais organizadas tenderiam a reconhecer algum nível de frustração por terem se dedicado ao que não merecia tanta atenção assim. Até os mais organizados. É difícil demais a gente olhar para um ano inteiro, 365 dias, sem se sentir um pouco culpado, um pouco constrangido e um pouco frustrado, porque ao longo do ano nós somos bombardeados por demandas, por exigências e pela necessidade de nos dedicarmos a coisas que a gente não gostaria de se dedicar, que a gente não queria se dedicar, mas por força da dificuldade de dizermos não, ou até mesmo da necessidade de termos de nos envolver com aquilo que a gente não planejou, outras acabaram ficando de escanteio, e isso nos chateia bastante. Se desejamos um ano de 2020 mais produtivo e focado naquilo que realmente importa para nós, nós precisamos aprender a escolher melhor as batalhas nas quais nós vamos nos envolver. Esse é o nosso desafio nessa noite. Pensar melhor na maneira de discernirmos entre aquelas batalhas que devem ser travadas daquelas que não devem ser travadas. Para isso, é bom que a gente entenda que existem pelo menos 3 tipos de batalhas que a gente enfrenta ao longo de um ano. O primeiro tipo de batalha é aquela batalha que nos escolhe. Não somos nós que as escolhemos, mas são elas que nos escolhem. Elas batem na porta da nossa casa sem aviso, às vezes de madrugada. Elas nos pegam de surpresa e a gente não tem o que fazer. Diante de batalhas que nos escolhem, a gente só tem uma coisa a fazer. A gente diz sim, a gente, diante do grau de urgência e necessidade, a gente se curva, a gente se reorganiza e trabalha. Exemplos de batalhas que nos escolhem são as batalhas contra doenças, quando bate uma depressão, quando bate uma ansiedade, quando bate o diabetes ou até mesmo o câncer em nós ou em alguém da nossa casa, a única coisa a fazer é lutar, 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 porque a urgência e a necessidade nos chamam para essa responsabilidade. Existem também as batalhas contra as fatalidades que surgem. Às vezes a gente perde uma pessoa querida e a gente precisa lutar contra isso. Às vezes a gente perde um amigo porque esse amigo foi morar num outro lugar, numa outra cidade, num outro país. Isso mexe com a gente também. A gente tem que batalhar com relação a isso. Não tem como não enfrentar essa situação. A traição de um cônjuge, quando vem, é avassalador. A gente não escolhe isso. A gente não acorda pela manhã pensando assim, como eu gostaria de ser traído pelo meu cônjuge. Essas coisas nos atravessam, nos atropelam, passa por cima da gente como se nós não fôssemos importantes. E a gente tem que lutar quando essas coisas acontecem. Existem também as batalhas contra pessoas tóxicas, invejosos, pessimistas, arrogantes, presunçosos, julgadores, difamadores. São batalhas que a gente tem que lidar, porque a gente vive com gente assim o tempo todo. Existem batalhas que nos escolhem, e pelo grau de necessidade e urgência, a gente precisa se curvar ao que elas exigem de nós. Um segundo grupo ou tipo de batalha são aquelas que nós escolhemos, que nós decidimos travar ao longo da vida, ao longo do ano,
e delas a gente não pode abrir mão também. São exemplos dessas batalhas o desafio de casar e de permanecer casados. Ninguém precisa casar, mas se a gente escolhe entrar numa relação conjugal, a gente precisa entrar consciente de que demandas vão surgir desse relacionamento. Crises vão aparecer, problemas vão emergir e nós vamos precisar gastar muita energia para solucionar esses problemas, aplainar os terrenos, a fim de que a gente encontre um tempo mais tranquilo e harmonioso. Existe também a batalha de decidir ter filhos e ter de educá-los. Como é difícil, né, esse negócio de educar os nossos filhos. Esses dias eu estava num dos supermercados aqui da cidade e o meu filho começou a fazer uma birra na frente da mocinha que passava os produtos para fazer a soma no caixa, e ela percebeu a minha angústia, a minha irritação. Eu olhei para ela e falei assim: moça, esse aqui já é o meu terceiro, e eu não aprendi até agora, não sei o que fazer, moça. Será que um dia eu vou aprender? Ela falou: não sei, eu não tenho filho ainda. Eu fiquei até constrangido. Será que eu acabei um pouco com a graça dela, do desejo de ter filho? Fiquei meio chateado, mas é assim que eu me sinto. Não é simples, não. É uma batalha educar filhos. Também a batalha de trabalhar e de dar conta dos compromissos assumidos, né? Ao longo do ano a gente vai pegando um monte de compromisso. A gente tem que sustentar a casa, a gente precisa avançar, a gente precisa ir adiante, mas em determinados meses do ano a gente pensa assim: puxa vida, será que eu deveria ter aceito tanta coisa? Será que eu deveria ter me envolvido em tantos projetos assim? E às vezes a gente se arrepende. O terceiro tipo de batalha que eu menciono aqui são aquelas que nós nunca deveríamos escolher e que, quando escolhidas, acabam destruindo a nossa saúde, acabam destruindo as nossas famílias, acabam destruindo o nosso tempo livre, que era tão importante para a gente cuidar da gente mesmo, da nossa saúde, do nosso desenvolvimento intelectual e da nossa própria espiritualidade. Nós precisamos aprender a escolher. Nós precisamos aprender a escolher. Não podemos entrar em todas as batalhas sob o custo de termos prejuízo em pelo menos uma das áreas da nossa vida. Quem nos ensina isso é Sun Tzu, na Arte da Guerra. Talvez alguns de vocês já tenham lido esse livro. Sun Tzu foi um general chinês, pelo menos alguns acreditam na historicidade desse homem, considerado por muitos como o pai da estratégia. Ele escreveu pelo menos um livro que se chama A Arte da Guerra, livro que foi escrito por volta do século 3 a.C. e contém reflexões importantíssimas que têm sido utilizadas por gente do mundo corporativo. Ele diz assim: há estradas que não devem ser seguidas, há estradas que a gente não deve pegar. Nós nunca deveríamos dar setas para entrarmos em algumas estradas, porque em algumas estradas nós tendemos a enfrentar problemas que nós não deveríamos enfrentar. Ele diz: há estradas que não devem ser seguidas e exércitos que não devem ser atacados. Às vezes a gente mexe com pessoas com as quais a gente não deveria mexer, e a gente acaba comprando inimigos que a gente não deveria comprar ao longo da vida. Cidades que não devem ser sitiadas, porque essas cidades podem nos retalhar de uma forma que a gente também não está preparado para recebê-las. E posições que não devem ser contestadas. Há estradas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas e posições que não devem ser contestadas. Você já se deu mal na vida por assumir o que você não deveria assumir? Em 2019 você quebrou a cara porque você acabou travando algumas batalhas que você não deveria travar. Isso aconteceu com você ao longo desse ano. Sun Tzu continua a sua reflexão nesse sentido, dizendo assim:
Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas. Se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens. Se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada. Olha que palavra sábia, né, gente? Uma palavra muito sábia. Às vezes a gente entra em algumas batalhas e a gente não sabe por quê. Se alguém nos perguntasse assim, que vantagem você vai ter com essa batalha? A gente não sabe responder. E se a gente for honesto, a gente é capaz de dizer que não tem vantagem nenhuma, só prejuízo. E por que a gente entrou? A gente não sabe. Ele termina essa frase dizendo que, se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada. Existem batalhas que devem ser travadas, mas não no momento em que nós estamos. Talvez numa outra ocasião, numa outra circunstância, num outro ano, numa outra configuração do tempo e do espaço, a gente poderia e deveria participar dessa batalha, mas agora não. E quando a gente erra o momento, quando a gente erra o tempo, a gente também quebra a cara. Uma terceira frase de Sun Tzu é a seguinte: você não pode ir para uma batalha sem ter o total conhecimento do que te espera na luta. Tem gente que entra em algumas batalhas, entra em alguns rachas, sem a consciência do terreno, sem a consciência de quem é de fato o inimigo, sem a consciência de quais são de fato os objetivos, e isso é terrível para a gente. Isso pode colocar em risco não apenas a nossa saúde física e emocional, mas também a integridade das pessoas que convivem com a gente. Nada é mais forte do que a sabedoria, diz Sun Tzu. Por fim, uma quarta frase dele no seu livro A Arte da Guerra: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará 100 batalhas sem perder. Se você conhecer o seu inimigo, se você conhecer a você mesmo, você pode lutar, você pode entrar de cabeça, você pode colocar suas energias, você pode empenhar seu coração e vai dar tudo certo. Mas aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. É preciso conhecer o inimigo, é preciso conhecer o desafio, mas é preciso também conhecer o próprio coração, as motivações que me levam a entrar nas batalhas que me são propostas. Um texto bíblico que nos ajuda a refletir sobre o assunto é o de 2 Samuel, capítulo 21, que apresenta para a gente o rei Davi num dos momentos finais da sua vida. Como rei, alguém tremendamente envolvido em batalhas, do começo ao fim do seu trabalho como monarca. E não foi diferente nesse episódio, preste atenção. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Imagine só a situação. O rei, no meio da batalha, quando todo mundo estava com as lanças e as espadas empenhadas e empunhadas, perdendo a força, as energias, sem condições de dar um passo à frente, um passo atrás, completamente à mercê do ataque de qualquer jovem soldado que estivesse à frente dele. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Alguns historiadores, um deles mencionado inclusive na revista Super Interessante, faz questão de mencionar que foram encontradas espadas e lanças dessa época. E as espadas dessa época mediam cerca de 70 centímetros e as lanças pesavam até 7 quilos. De 3,5 quilos
a 7 quilos. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: chega, Davi, chega, Davi. O Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Não vale mais a pena. Você precisa parar com essa teimosia, com essa insistência de participar de todas as batalhas. Você já não é mais aquele garotão. O tempo do seu vigor já passou. Você precisa perceber isso. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus. Outra batalha contra o mesmo povo. Agora na cidade de Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Usate matou Safe, um outro descendente de gigantes. Já deu para você perceber que os filisteus não eram apenas homens bem armados, mas homens de uma estatura muito grande. Todos os seus soldados eram dignos assim daqueles episódios épicos de UFC, com verdadeiros gladiadores, fortes, altos, musculosos. Durante uma outra batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias. Lembram aquele que lutou com o rei Davi no começo da sua história? O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão. Esse aqui, além de tudo, dava medo. Imagina se você vê um sujeito que tem 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. Dá ao todo 24. E ele também era descendente de gigantes, equipados, fortes e dando medo por conta da quantidade de dedos que possuíam nas mãos e nos pés. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Nesse breve trecho, nós encontramos o povo de Israel envolvido numa série de 4 batalhas contra o seu maior rival, os filisteus, e eu já falo um pouquinho mais a respeito deles para vocês. O rei Davi também, no final de sua vida, tendo aqui que aprender a necessidade de escolher as batalhas para enfrentar. Isso mostra para a gente que a experiência em termos de idade necessariamente não ajuda a gente a discernir entre as batalhas que devem e as batalhas que não devem ser travadas. Sabedoria não é sinônimo de velhice. Sabedoria é sinônimo, sim, da construção de uma percepção razoável da existência, à luz dos pensamentos de Deus e da lei de Deus oferecida para a gente na sua palavra. Quem eram esses filisteus inimigos dos israelitas? Bom, eles eram primeiramente um povo bárbaro, intempestivo e sanguinário, temido por todos os povos da antiguidade. Quando eu digo todos os povos, são todos os povos mesmo. Um historiador chamado Carl Ehrlich, da Universidade de York, no Canadá, disse certa vez que o estilo de luta dos filisteus era caótico, apaixonado e brutal. Eles não pensavam 2 vezes, eles não tinham limites, e quando eles começavam uma batalha, eles iam até o final, mesmo que no final eles se dessem mal. O mesmo historiador diz que faltava-lhes organização, mas eles não demonstravam ter nenhum medo da morte. É difícil demais você enfrentar um povo assim, bárbaro, forte, enlouquecido, apaixonado, brutal e sem nenhum medo da morte. A fama deles era algo tão assustadora que até Moisés, no livro do Êxodo,
à medida em que atravessava o deserto na direção da terra de Canaã, preferiu evitá-los. Ele já tinha enfrentado o coração endurecido do faraó, ele já tinha enfrentado os carros e os soldados do faraó, mas quando ele pensou na possibilidade de encontrar os filisteus pela frente, ele disse assim: acho melhor não, acho melhor a gente atrasar um pouco mais o nosso caminho, não vale a pena cruzar com os filisteus. Durante séculos, eles guerrearam inúmeras vezes contra os israelitas por conta da terra de Canaã. E aqui estava a grande origem da disputa entre os israelitas e os filisteus. Ambos queriam morar nas mesmas terras. Canaã, um lugar muito próspero. A Bíblia diz que quando os espias israelitas foram até a terra de Canaã para perceber se havia possibilidade de entrar ali e se de fato a terra era uma terra próspera, 2 homens voltaram segurando um pedaço de madeira, suportando um cacho de uvas monstruoso. 2 pessoas para carregar um cacho de uva só. Uma terra que valeria a pena, por isso ambos os lados lutavam muito para ficar com ela. Num dos primeiros embates com os israelitas narrado na Bíblia, eles levaram a Arca da Aliança. E aí mexeu com o povo de Israel direitinho. Porque se havia algo que os israelitas tinham como sagrado, esse algo era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que continha no seu interior a vara de Arão, símbolo da libertação do Egito, as 2 tábuas da lei que foram impressas por Deus e entregues a Moisés, sinal da orientação que nunca faltava do Senhor para o povo, e um vaso contendo o maná, que era aquela espécie de pão que foi distribuído por Deus no deserto para o povo, como um símbolo da provisão do Senhor. Quando os filisteus roubaram essa arca, imediatamente os israelitas tomaram os filisteus como os seus grandes inimigos, como aqueles com quem não havia conversa, possibilidade alguma de diálogo. Mas a batalha mais conhecida entre eles contou com apenas 2 personagens, Davi e Golias, e nós conhecemos muito bem essa história. Durante um bom tempo, os exércitos dos 2 lados estavam gritando, provocando um ao outro, e quando Davi viu aquela cena, ele disse: não vou aceitar que esse gigante fique falando bobagem a respeito do Deus verdadeiro. E ele então tomou uma funda, foi para cima daquele homem e acabou derrotando o gigante e vencendo aquela batalha épica contra os filisteus. Mas mesmo depois desse episódio, nenhum dos 2 lados conseguiu resistir à tentação de uma boa briga. Filisteus e israelitas, briga o tempo todo, briga. Um provoca de cá, o outro provoca de lá. De repente, os 2 grupos num campo de batalha. Diante do texto que a gente leu e dessa história terrível que envolveu o povo de Israel e o povo dos filisteus, como é que nós devemos escolher as nossas batalhas? A primeira dica é a seguinte: nós devemos escolher as nossas batalhas estrategicamente, usando a cabeça, usando de razoabilidade. É preciso pensar antecipadamente, é preciso tomar conselhos, é preciso abrir mão da impulsividade. Caso contrário, a gente acaba entrando em verdadeiras barcas furadas. Vejam os versículos 15 e 16 e a maneira precipitada como Davi se comportou. Quando Davi e seus soldados se viram acuados e provocados pelos filisteus, eles entraram no meio de uma batalha. Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigantes e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele jurou que ia matar Davi. Em meio a essa nova provocação dos filisteus,
Davi foi profundamente impulsivo, e decidiu ir para a guerra sem pedir a orientação para o Senhor. Ele não parou para orar, ele não parou diante do Senhor para dizer: Senhor, eu devo aceitar essa provocação ou não devo? Eu devo brigar para honrar o teu nome ou não? Eu devo brigar para fazer prevalecer o nosso lugar nessa terra ou não? Ele também foi bastante imprudente diante dessa primeira provocação, porque não considerou como problema o fato dele já estar com 70 anos. Imagine só, Davi, embora tivesse um histórico tremendo de batalhas vencidas, agora já estava no final dos seus dias, no final das suas forças, com 70 anos de idade, sem a mínima condição de segurar uma espada em campo de batalha. Dessa forma, ele também agiu com muita irresponsabilidade, colocando em risco todo o reino de Israel. Davi abandonou por completo toda e qualquer boa noção estratégica que um rei deveria ter para governar o seu povo. Por que é que Davi agiu de maneira tão não estratégica nesse episódio? Porque ele confiava demais na sua intuição. No passado, quando ele teve a intuição de lutar contra Golias, ele venceu. E o problema das lutas que a gente ganha, como fruto da nossa intuição, é que nem sempre elas se repetem da mesma forma. Às vezes a gente não se planeja, entra numa batalha e vence. Dias depois, a gente se sente no direito de não planejar, de não pensar, de não refletir, tomando por certo que nós vamos sempre ter os mesmos resultados positivos. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tome cuidado com o uso da sua intuição. Ela pode ser muito útil no desenvolvimento da sua vida profissional, nas suas escolhas afetivas, mas submeta a sua intuição aos crivos da racionalidade também, do bom senso, da observação e do conselho de outras pessoas que convivem ao seu redor contigo. Davi também tendia a agir de maneira não estratégica porque confiava demais na sua experiência. Ele já venceu outras batalhas dessa forma, então, por certo, o fato de que sairia vencedor dessa batalha também. Às vezes a gente confia demais na nossa experiência. A gente confia demais no fato de que a gente já trilhou alguns caminhos, que a gente já possui alguns diplomas e que a gente pode entrar em qualquer tipo de iniciativa e a gente vai se dar bem. Davi também confiava demais na provisão e na proteção divina. Deixa eu parar um pouquinho para explicar isso. É muito importante que a gente confie em Deus. Mas é muito importante que a gente também pergunte ao Senhor em quais batalhas a gente deve se envolver e em quais batalhas a gente não deve se envolver. Porque às vezes a gente está andando de maneira inconsequente e surda, aceitando todo tipo de desafio, sem consultar o Senhor e tentando fazer do Senhor alguém que nos ajuda a fazer aquilo que nós queremos, quando na verdade deveria ser o contrário. Nós deveríamos nos submeter à vontade de Deus e a encarar as batalhas que Ele espera que a gente encare ao longo da nossa vida. Nós precisamos ser estratégicos, nós precisamos usar de bom senso, nós precisamos ponderar com sabedoria. Quem nos ensina isso é o próprio Jesus. Veja o que Ele disse em Lucas capítulo 14, de 28 a 31. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la?
Não basta a intuição de que vai dar certo construir uma torre. Não basta a intuição que no final das contas eu vou ter dinheiro. É preciso pôr no papel, é preciso planejar, é preciso ser razoável antes de se aventurar no empreendimento. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, o que diz Jesus? Todos rirão dele. Pessoas impulsivas, pessoas imprudentes, pessoas irresponsáveis tendem a passar vergonha diante dos seus parentes e diante dos seus amigos. Eles começaram dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Jesus continua a sua parábola dizendo: ou que rei iria à guerra, sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? Perceba que a dificuldade de Jesus não é o fato de enfrentar um exército maior, não. Mas se há condições de um exército menor enfrentar um exército maior. Se isso vai acontecer, como vai acontecer? Quais são os cuidados? Quais são as etapas? Quais são as estratégias? É um incentivo de Jesus a um planejamento maior. Se nós queremos nos dar melhor em 2020, é imprescindível que a gente planeje mais a nossa vida. Não deixe a vida te levar, como diz aquela canção brasileira. Não tome as decisões por impulso, não diga sim ou não de acordo com o estado do seu fígado ao longo de 2020. Reflita, planeje, consulte pessoas ao seu redor, ouça os seus parentes, ouça os seus amigos, ouça os seus líderes espirituais, para que você não incorra em problemas que podem roubar-lhe a alegria ao longo do ano. Como escolher as batalhas estrategicamente? Em primeiro lugar, cheque a legalidade de cada batalha à luz das orientações dadas por Deus em sua palavra. O primeiro cheque é esse: cheque a legalidade. Se está sendo proposto a você algum tipo de caminho que não é um caminho que Deus aprova na sua palavra, o simples fato de existir essa transgressão já é sinal de que você está entrando numa batalha que é barca furada. Mais cedo ou mais tarde, a luz vai trazer à tona a ilegalidade, vai fazer de você alguém digno do riso de outras pessoas. Cheque a legalidade, primeiramente, de cada batalha, de cada empreendimento, à luz das orientações dadas por Deus em sua palavra. Segunda dica: cheque a legitimidade das suas motivações, ouvindo o conselho de gente sábia e confiável. Às vezes o problema não está nas batalhas propriamente ditas, às vezes o problema está no nosso coração. Às vezes a gente quer aumentar o nosso negócio, não é porque a gente está percebendo uma oportunidade, não é porque a gente quer aumentar o número de empregados, e abençoar a vida deles. Às vezes o que a gente está querendo fazer é tão somente dar vazão à nossa ganância. Às vezes o que a gente está fazendo é querendo competir com aqueles que têm mais do que a gente, e estão sendo tragados pela própria inveja. Você tem uma possibilidade de empreendimento, de negócio. Você tem alguma decisão a tomar ao longo dessa transição de 2019 para 2020, converse com pessoas que te amam, busque o conselho de gente sábia e confiável, para que elas possam contar para você o que talvez você e eu
não consigamos perceber no nosso coração motivações complicadas. Em terceiro lugar, cheque as suas condições físicas e emocionais, submetendo-se a uma avaliação profissional. Se Davi tivesse feito isso, se ele tivesse feito o exame anual dele, ele teria percebido, o médico teria dito: olha, eu preciso contar uma coisa para você, você não é mais uma criança. Olha, sinto muito, mas eu preciso dizer, com 70 anos você está impossibilitado de ir à guerra. Olha, eu preciso dizer para você, os seus músculos não aguentam mais. Você vai beijar o chão empoeirado, com uma lança no seu peito, porque você não dá conta mais de guerrear. Alguns de nós viciamos ao longo da vida nessa história de engatar um projeto no outro. Alguns de nós viciamos nessa coisa de ter um desafio e correr atrás para superá-lo, sem nos darmos conta de que os anos passaram, de que nós não somos mais os mesmos garotos, e que a gente precisa adequar os desafios que a gente aceita, a nova condição física e emocional que a gente possui. Em quarto lugar, cheque as suas estruturas e dinâmicas familiares, conversando com quem convive com você. Às vezes, numa transição de ano, a gente começa a pensar assim: dessa vez eu vou, e esse ano eu vou fazer o meu doutorado, e esse ano eu vou fazer o meu pós-doc. O problema é que, às vezes, marido e mulher pensam a mesma coisa. E quando os dois avançam no mesmo tempo, no mesmo capítulo, sem coordenar isso de uma maneira inteligente, quem padece é a casa. Quem padece são os filhos. É preciso que marido e mulher sempre estejam muito alinhados nessas viradas de ano, para que as expectativas de ambos estejam alinhadas e em harmonia. Se um vai avançar, o outro precisa recuar. Se um vai recuar, o outro pode avançar. É assim que funciona. Para que a casa não desmorone, para que os filhos não sintam demais, nós precisamos ser mais estratégicos na maneira como nós encaramos as batalhas que nos são propostas. Em quinto lugar, cheque a disponibilidade de recursos, resistindo à tentação de abrir mão de reservas fundamentais. Como Jesus disse, toma cuidado para você não entrar num empreendimento e não ter dinheiro para completá-lo, concluí-lo. Você vai passar vergonha. Tome cuidado para não investir tudo que você tem. Essa é uma lei ordinária para aqueles que trabalham investindo na Bolsa de Valores, Existe uma porcentagem de investimento na Bolsa de Valores. Você não sai colocando todas as fichas que você tem num só lugar, de uma só vez, confiando que tudo vai dar certo. Isso é ingenuidade, isso é bobeira, isso é mancada. Dessa forma a gente está dando passos para se dar mal. Por fim, cheque os custos não declarados dessa batalha, observando a vida de quem já passou por elas. Se de repente você tem uma batalha sendo proposta para você em 2020, tente olhar para a vida de pessoas que já aceitaram esses desafios, que já passaram e já trilharam por esse caminho. Observe se o que aconteceu com a saúde dessas pessoas é algo que você está disposto a ter como custo. Observe se o que aconteceu com a vida da família dessas pessoas é o que você pode e deve assumir como um custo razoável para os anos que você vai ter pela frente. Cheque observando a vida de quem já trilhou o caminho que você pretende trilhar. Nós devemos escolher as nossas batalhas, primeiramente, estrategicamente, não de maneira impulsiva.
não de maneira irresponsável. Pense, reflita, ore, pense. Em segundo lugar, nós devemos escolher as nossas batalhas vocacionalmente, de acordo com a vocação dada a cada um de nós. Olha o versículo 17. Mas Abisai, filho de Zeruia, no meio da fraqueza de Davi, que já não tinha mais energia para continuar a batalha na qual ele entrou, veio correndo para socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram. Consegue perceber a cena? Depois da morte do gigante, eles sentados, o soldado coloca a mão no gogó do rei e diz assim: rei, eu te respeito, eu te honro e você sabe, mas essa é a última vez que você vem para o campo de batalhas com a gente. O Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Você entendeu, rei? Por que correr o risco? E percebam que linda essa palavra de Abisai para Davi. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Davi não havia percebido, mas o valor dele nesse momento era muito maior dentro do castelo, dentro do templo, animando e intercedendo pelos soldados, do que no campo de batalha, com a sua fraqueza, correndo o risco de ser atacado e morto. É como se esse homem estivesse dizendo para Davi: preste atenção para a mudança da sua vocação neste momento histórico da sua vida. Preste atenção. Num primeiro momento, Davi foi útil como profissional, trabalhando como músico dentro da corte do rei Saul, e Deus usou dessa forma. O texto bíblico diz que várias vezes espíritos malignos eram expulsos do coração de Saul, porque ele tocava uma harpa muito bem. Houve um tempo em que a vocação central de Davi era simplesmente tocar um instrumento musical. Anos depois, a vocação de Deus para a vida de Davi mudou. E ele foi útil como um guerreiro corajoso, caminhando à frente dos exércitos. E inúmeras batalhas foram vencidas por Israel, porque os soldados viram no olhar de Davi a coragem dele, e ancorados na coragem dele, é que a vitória veio. Mas agora, Davi era muito mais importante como uma lâmpada de Israel, uma figura de intercessão, de força e de inspiração para todo o povo. Essa história de perceber a mudança da nossa vocação ao longo da vida pôde ser percebida alguns domingos atrás por nós aqui, quando nós estudamos a vida de um homem chamado Elias, que durante um bom tempo da vida atuou como um profeta, lutando com espada nas mãos contra os profetas de Baal. Mas depois de anos lutando dessa forma intensa, ele acabou envelhecendo, ele acabou deprimindo, e com problemas e limitações de saúde, ele acabou entrando numa caverna. O Senhor se manifestou a ele e disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú,
neto de Sinse, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Em outras palavras, a partir de agora, você não vai mais empunhar espada, Elias. A partir de agora, você vai mudar a maneira como você trabalha. A partir de agora, você vai simplesmente interceder, orar pela vida das pessoas. E esse é o papel que você deve desempenhar nessa fase da sua vida. Nós devemos, da mesma forma, escolher as nossas batalhas vocacionalmente, atentos à vocação que Deus tem para nós em cada período e em cada momento da nossa história. Como nós fazemos isso? Checando a coerência das batalhas propostas com os meus respectivos dons e habilidades pessoais. Às vezes a gente se dá mal em alguns empreendimentos e algumas batalhas, porque a gente está aceitando a batalha que era para outro aceitar. A gente não tinha dom para aquilo, a gente não tinha habilidade para aquilo, mas a gente queria por conta da visibilidade que aquele empreendimento e aquela obra dariam. Que bobagem! Que bobagem! E a gente vai perceber isso só lá na frente, quando o coração começa a ranger, quando fica difícil levantar pela manhã para fazer aquele mesmo esforço repetitivo. Em segundo lugar, nós devemos checar a harmonia das batalhas propostas com o tema do atual capítulo da nossa vida. Eu me lembro muito bem, logo que a gente casou, eu e a Cibele, ela recebeu uma proposta sensacional para continuar na universidade onde ela estava, em Curitiba, como professora, um convite incrível para ela poder dar vazão a toda a paixão acadêmica que ela tinha. O problema é que eu morava em Campinas. E como é que a gente vai fazer? Ela morando em Curitiba, eu em Campinas, a gente ia se ver quando, e a gente procurou uma pessoa para conversar diante dessa situação, e o nosso pastor Ricardo Agreste, disse assim: vocês não têm condições de viverem um em cada lugar, vocês não têm no casamento de vocês lastro para isso. O capítulo da vida de vocês é o capítulo da consolidação conjugal. Escrevam esse capítulo na vida de vocês. E tanto eu como a Cibele paramos para orar a respeito do assunto. Até que um dia a Cibele chegou para mim e disse: está decidido, eu vou dizer não para a minha oportunidade profissional, porque nós precisamos escrever o capítulo da consolidação do nosso casamento. Nós vamos morar em Campinas. Isso tem um custo. Essa decisão de abrir mão de uma batalha tão desejosa tem um custo. Mas foi uma decisão de sabedoria. Uma decisão consciente do capítulo no qual a gente se encontra. Qual é o capítulo da sua vida? Se você tivesse que dar um tema para o capítulo da sua vida, que tema seria esse? A consciência desse tema nos ajuda a tomar decisões, a fazer escolhas, a dizer sim para algumas coisas e a dizer não para outras coisas que precisam ser rejeitadas. Nós também escolhemos as batalhas vocacionalmente, checando a conexão das batalhas propostas com os objetivos que eu tenho para a minha vida. Eu preciso olhar para o todo. Eu não devo dizer sim ou não, simplesmente com os olhos abaixados, como se o restante da minha vida não fosse importante. Aonde nós queremos chegar? Daqui a 20, 30 anos, onde nós queremos chegar? Que as nossas escolhas no presente façam eco desse propósito que nós colocamos diante de Deus para a nossa vida. E por fim, checando o alinhamento das batalhas propostas com o projeto que Deus tem para mim. O que é que Deus espera da minha vida nesse momento? Há algumas semanas atrás,
uma profissional aqui da comunidade, tomou uma decisão estranhada por muita gente. A decisão de largar a sua profissão para cuidar do seu filho bebê. Uma decisão muito na contramão de tudo que as pessoas andam fazendo por aí. Mas ela foi consciente do que Deus esperava dela neste capítulo da sua vida. E quanto ao futuro? O futuro a Deus pertence. A provisão, Deus trará. Que Deus abençoe essa decisão. Em terceiro e último lugar, como devemos escolher as nossas batalhas? Confiadamente. Às vezes, o que a gente precisa fazer não é simplesmente ter estratégia e senso de vocação. A gente precisa entender que a gente não dá conta de fazer tudo e que outras pessoas podem fazer o que a gente vai deixar de fazer. Vejam os versos de 18 a 21. Abisai matou o filisteu. Houve outra batalha contra os filisteus e Sibecai matou Safi, outro descendente de gigantes. Durante uma outra batalha, Elhanã matou o irmão de Golias. Em outra batalha, havia um homem de grande estatura, foi morto por Jonatas. Houve um momento da vida de Davi em que ele não dava conta de fazer tudo. Houve um momento da vida de Davi em que ele não dava conta de fazer o que ele sempre fez a vida inteira. Mas outros homens foram levantados por Deus para fazer o que ele não podia fazer mais. Abisai, Sibecai, Elhanã e Jonatas. Nós precisamos aprender a delegar aquilo que não diz respeito à nossa vocação para outras pessoas que têm vocação para fazer isso. Mas isso é bastante difícil. É bastante difícil porque às vezes a gente constrói o nosso valor e a nossa importância baseando-nos naquilo que a gente faz. E só de pensar em não fazer mais o que a gente fez a vida inteira, a gente tem a sensação de que a gente não vai ser ninguém. Nós não somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós produzimos. O nosso valor não está nas nossas realizações. O nosso sucesso profissional não determina o amor que Deus tem por nós. É maravilhoso perceber a trajetória de Jesus, logo no início do Evangelho de Mateus, quando no 3º capítulo, no momento do seu batismo, o céu se abre e uma voz do alto diz: você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Você sabe quantos discursos bonitos, empolgantes e cativantes Jesus já tinha feito até aquele momento? Nenhum. Você sabe quantas curas Jesus já tinha feito de leprosos, de paraplégicos, de cegos até aquele momento? Nenhuma cura. Você sabe quantos espíritos malignos Jesus já tinha expulsado? Você sabe quantos seguidores Jesus já tinha naquele momento? Nenhum. Mas a voz que veio do alto disse: eu te amo, Jesus. Essa é a mesma voz que eu e você precisamos ouvir antes de tomarmos as nossas decisões em 2020. Esqueça a tendência de decidir entre o sim e o não, baseando-se na necessidade de ser amado por Deus, admirado pelas pessoas. O Senhor nos ama, não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Ele nos ama o suficiente para continuar conosco todos os dias da nossa vida. Como escolher as batalhas confiadamente, investindo na formação de gente que possa fazer no futuro o que a gente faz no presente.
e investindo na vida de gente que pode fazer melhor no futuro aquilo que a gente faz no presente. Precisamos tomar decisões estrategicamente, vocacionalmente e confiadamente no fato de que existem outros para fazerem o que nós não podemos e não devemos fazer. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela porção da Tua palavra trazida nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a ponderar com razoabilidade acerca daquilo que precisa permanecer nas nossas agendas e daquilo que precisa deixar de existir nas nossas agendas em 2020. Dá-nos coragem, humildade, espírito de submissão e, sobretudo, a confiança no fato de que o Senhor nos ama e continua trabalhando por nós, para além daquilo que podemos fazer ou gerar. Que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória. Um ano inteiro para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo e amável de Jesus. Amém.